Atos capítulo 3, a partir do verso 1, né? Onde diz assim, ó, no verso 1, diz assim: E Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham às portas do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que estavam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Disse-lhe Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e entrou com eles no templo, e andando e saltando, e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecera. Maravilhoso Deus e Pai, que o Senhor estenda as tuas mãos santas e poderosas, abençoe essa palavra, abençoe nossos corações e nos ajuda nessa noite, nessa caminhada, Pai. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Poder assentar? No final do culto, o irmão olha para o filho do irmão William, acabei esquecendo. Ele está meio doentinho. Sim. Aí vamos orar. Irmão, esses homens aqui, Pedro e os demais aqui, eles tinham acabado de sair do forno de Deus, vamos dizer assim, né? Que foi no dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes foi o 50º dia após a ressurreição de Jesus, né? Ou seja, 50 dias depois, né? O Espírito Santo desceu sobre ele no templo enquanto ele estava reunido em oração, enquanto ele estava reunido no templo esperando a promessa de Deus, né? Porque Jesus tinha dito para ele: espera em Jerusalém. Acho que eu peguei essa escritura, deixa eu ver aqui, ó. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então ele estava aqui, ainda em obediência a Jesus, esperando a promessa. E no dia de Pentecoste, que foi um domingo, em torno das 9 horas da manhã, né, pastor? Que o Espírito Santo desceu sobre ele, o Espírito Santo. E a Bíblia mostra aqui, no capítulo anterior aqui, que é o 2, que eles foram cheios do Espírito Santo. Então, aqui naquele momento, naquele domingo de manhã, eles tiveram uma experiência o qual eles nunca tinham tido antes na sua vida, né? Que foi o receber o Espírito Santo em suas vidas. E quando aqueles homens receberam o Espírito Santo, aqueles homens já dali em diante nunca mais foram o mesmo. Saíram dali homem diferente, porque até então ele estava de porta fechada, trancado, com medo do que tinha acontecido ainda com Jesus, né? Do alvoroço que estava acontecendo após a morte de Jesus. E ele estava então temeroso, de porta fechada, buscando a presença de Deus. Mas a Bíblia fala que quando eles receberam o Espírito Santo, as portas foram abertas e aquele templo não pôde mais ficar fechado, porque não suportou a presença do Espírito Santo daqueles homens cheios do Espírito Santo ali dentro. E eles tiveram que sair pelas ruas e eles tiveram que levar aquilo adiante.
Então foi um tempo muito glorioso na vida daqueles homens, daqueles cristãos, né, seguidor de Jesus. Foi um tempo muito glorioso na vida deles. E logo em seguida, seguindo os dias, ao passar do dia, você vê que ele estava subindo e entrando no templo para adoração. Pedro era homem de templo, né? Homem de adoração, homem de cultuar a Deus, né? Os homens bíblicos eram homens, irmão, que que cultuava Deus na igreja. Eles se reuniam para adoração. Você encontra muitas escrituras mostrando que eles eram homens cristão de adoração no templo, de se reunir. E faz falta para nós, né? Se nós não é cristão de adoração, cristão que a igreja está reunida, nós está em casa, é uma situação muito ruim, porque o Espírito Santo desceu lá no templo. Foi lá na igreja que o Espírito Santo desceu sobre eles. Primeira descida. E ele estava tendo aqui, então, vivendo dias ainda, né? De um grande regozijo, uma grande alegria dentro deles, um grande alvoroço no coração deles, né? Um grande gozo daquilo que eles tinham acabado de receber. E foi quando ele subia e passando pela porta, né? Esse homem ficava na porta pedindo esmola. Você vê a condição dele, não era bem ruim, porque ele não podia trabalhar, né? Vivia de esmola, né? E ele sentado na porta ali, quando ele pede esmola para Pedro, e Pedro simplesmente quando parou e fitou nele, a Bíblia mostra aqui para nós, né? E ele esperava receber uma esmola, né? Um dinheirinho para ajudar a sua família, mas o que Pedro tinha era muito maior do que dar um dinheirinho para ele, porque se desse um dinheirinho, no próximo dia que Pedro passasse por ali, ele tinha que dar outro, e outro, e outro, e outro. E Deus deu para esse homem aqui, através de Pedro, algo muito maior, que foi a cura dele, né? Então, os apóstolos, a experiência do Pentecoste mostrou para ele a experiência do Jesus, que eles andavam com ele, que Jesus curava as pessoas. Agora a igreja estava ali inaugurada no Pentecoste, a igreja estava no lugar de Jesus, dando continuidade no ministério de Jesus. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo, aquele poder de cura, o poder da ressurreição, o poder da salvação, ele vem sobre nós, ele nos acompanha, e é através de nós que ele vai chegar a outros, né? Que vai salvar outras pessoas, E eles estavam, então, regozijantes ali. E eu disse para aquele homem: eu não tenho ouro e nem prata. Você vê, apóstolo de Jesus, cheio do Espírito Santo, e não tinha dinheiro no bolso, né? E hoje nós é ensinado pelas igrejas do último dia que se nós não tiver uma boa situação financeira, é sinal de que nós não somos filhos de Deus, ou de que Deus não é conosco, né? Totalmente é o contrário dos princípios bíblicos, né? Onde mostra que esses homens estavam cheios do Espírito Santo, poder tão grande, a ponto de eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, tenho Jesus, eu tenho vida, eu tenho cura para você, eu tenho libertação, o que eu tenho eu te dou, recebe. Aleluia. Então, mas dinheiro não tinha ouro nem prata. Então nós temos que aprender com a Bíblia, né? E filtrar tudo que nós ouvimos para ver se aquilo que nós ouvimos é de Deus ou não. E isso dá testemunho de que não é de Deus um ensinamento desse daí. Deus tem homens bem de vida, como teve Abraão e outros, né? Um José no maior trono do mundo naquele dia, né, que foi o trono do Egito naquele dia, mas não como um sinal de salvação, não como um sinal de que Deus é conosco, porque se isso fosse um sinal, Pedro aqui não tinha esse sinal. Tantos. Então, eles viviam um tempo muito glorioso, só que foi uma promessa que Deus deu para ele, e uma promessa que ela continuaria, e andaria na igreja de Jesus, e estaria aqui no último dia conosco. Porque ele disse também, vamos ver aqui, olha, no Atos capítulo 1, verso 8, ele disse assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo,
que há de vir sobre vós, e semeei testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, até os confins da terra nós seremos testemunha através do Espírito Santo, né? Amém? Amém? Louvado seja Deus. E estes sinais seguirão, que foi Marcos 16, né? Ele falou isso. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente e beberão alguma coisa mortífera e não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Essa é a promessa da igreja, né? Um filho foi estudar, né, teologia, foi fazer seminário, né, para ser pregador. Lá no seminário ele aprendeu que Marco 16 não era inspirado, né? Não era um livro, uma promessa inspirada essa daí. E ele recebeu uma carta da mãe dele, né, um certo tempo, que ela estava muito enferma e estava pedindo para ele vir para casa, que ele estava bem longe, né, estudando em outro país. E ele recebeu uma carta da mãe dizendo que ela estava muito enferma, que era bom ele vir para casa, que não sabia se veria ela com vida, né? E ele voltou para casa. E quando ele chegou em casa, ele já encontrou a mãe bem, né? Boa, de saúde. Amém. E ele, conversando com ela, ela falou: ai, filho, a mãe passou uns tempos aí muito mal, a mãe quase foi embora, quase partiu. Mas os médicos fez tudo que podia fazer, passou remédio e coisa e outra, e não resolveu. Ele falou: mas eu fui até naquela igrejinha da esquina ali, e eu falei com o pastor, e ele orou por mim. Ele falou, e ele, baseado em São Marcos 16, né, ele orou por mim, colocarão as mãos sobre o enfermo e curarão, né? Ele falou, e ele orou por mim. E ele falou, e eu sarei, filho. Aí ele falou, que é isso, mãe? Marcos 16 não é um livro inspirado. Isso é o que o seminário ensina para nós, irmão. Marcos 16 não é um livro inspirado, um capítulo inspirado. De Jesus não cura mais. Ela falou, ora, filho, se não sendo inspirado, ele fez isso na minha vida, curou eu dessa forma, você já pensou se fosse inspirado? Amém. Amém. Porque se sem inspiração salvou a vida daquela mulher, e com inspiração então, né, irmã? O que é que não faria na vida dela, né? Então essas coisas não ajudam nós, o seminário, né? Nós precisamos de uma experiência real com Deus, como tiveram esses irmãos, esses apóstolos, nesse dia de Pentecostes, irmão. Uma experiência dessa, eles nunca mais foram covardes. O mesmo Pedro que um dia negou Jesus 3 vezes por uma simples criadinha, ele abre as portas do templo e aquele templo não suporta mais ele, eles têm que levar aquele evangelho na rua a outros, porque aquilo transbordava, aquilo explodia dentro deles. Aquilo saía pela garganta fora, né, irmão Milton? Aí dá uns bons sartos, né, irmão Milton? Que até a cadeira vira para cima, né? Quando sai a garganta acima, né? Amém? Mas o irmão Brana, ele falando dessa experiência, ele fala sobre Moisés. Você vê que nós temos que olhar a nossa vida, irmão. Às vezes há algumas promessas na nossa vida, mas nós podemos adiar o tempo, nós podemos fazer no tempo certo, ou podemos adiar. Porque a Bíblia ensina que Moisés nasceu um libertador daquele povo. Só que o que Moisés tinha era só uma simples teoria, mostrada pela mãe, a promessa que ele ouvia falar do seu nascimento, mas Moisés ainda não tinha tido uma experiência com Deus. Vamos ver um pouquinho da forma que o irmão Brana fala. Agora, pensemos em Moisés, quando ele estava numa sarça ardente. Esse pastor, numa manhã, porque ele pastoreava ovelha no deserto, né? Quando ele fugiu do Egito, foi para Midian, se tornou sogro genro de Jetro, né?
que era um sacerdote que tinha ovelhas, e ele foi cuidar de ovelha para o sogro. Numa manhã, caminhando pelo conhecido caminho, por onde ele passou muitas vezes, ali ele foi atraído por uma sarça ardente. Veio a descobrir que o anjo do Senhor estava nessa sarça. Ele fala com Moisés. Moisés tinha tido uma amarga falha. Irmão, o fracasso de Moisés no Egito tinha sido muito grande. Irmão, com certeza naqueles 40 anos de deserto, eu acho que Moisés, muitas vezes no coração dele, ele imaginou que aquilo não era para ele, que aquilo que ele tinha ouvido não era bem aquilo, porque, irmão, ele tinha 40 anos de idade quando ele fugiu do Egito, e ele ficou 40 anos do deserto, e 40 anos quieto naquele deserto lá. Creio que ele sentava naquelas rochas pastoreando ovelha, e eu acho que muitas vezes ele meditou sozinho ali e falou, poxa, minha mãe dizia que eu nasci um libertador, e aquele povo continua escravo até hoje, meu povo está no Egito escravo, eu aqui um homem fugitivo, nada mais posso fazer. Irmão, se você deixou para trás, era qualquer coisa. O fracasso dele foi muito grande, foi uma coisa muito vergonhosa para ele, muito humilhante para ele, muito dura. Moisés tinha tido uma amarga falha, pois mesmo sabendo que Deus iria libertar os filhos de Israel através dele, contudo, tentando fazê-lo sozinho, 40 anos antes disto, veio a ser uma falha e fez perder toda a visão de vitória e de liberdade e do povo escravizado. Quer dizer, a falha dele, irmão, botou tudo a perder e deixou o povo mais 40 anos sofrendo no deserto porque tentou fazer sozinho. Irmão, quando você fala fazer sozinho, nem sempre é fazer com a outra pessoa, mas tudo que nós faz tem que fazer com Deus no controle. Amém. Tudo que nós faz tem que ter o Espírito Santo no controle da nossa vida. Aí vai dar certo. Agora Moisés, ele ouvindo sua mãe falar, Moisés, você nasceu um libertador, você nasceu sob uma promessa, seu pai orou muitas noites até de madrugada, buscando a presença de Deus, falando do nosso povo aí escravo, pedindo um libertador, e Deus enviou você vai tirar esse povo daí. Quer dizer, essa era a experiência humana de Moisés. E na experiência humana ele fracassou, porque quando você vai na experiência humana, você acha que vai resolver as coisas com aquilo que você tem. E o que Moisés tinha na mão naquele tempo, naquela hora que ele recebia essas coisas, era uma formação dada por Faraó, humana, no conhecimento egípcio, era uma formação militar, um homem de espada, um homem de guerra na mão e vitorioso dos bons. Isso é o que ele tinha na mão. E ele achava que essa era a forma que ele ia libertar aquele povo. Tem muita coisa, irmão, que é para nós fazer. É nosso. Mas muitas vezes nós não conseguimos ter êxito porque nós faz da forma errada. Nós faz com aquilo que nós tem na mão. E às vezes aquilo que nós tem na mão no momento é coisa humana. É coisa que não serve para Deus trabalhar. Não é a ferramenta de Deus. Não é a ferramenta de Deus e não dá certo. Às vezes, irmão, aquilo na vida nós não tem vitória, porque o batismo que nós carrega é do homem, não é de Deus. Não pode ter vitória na vida. Santa Ceia, às vezes nem toma. E quando toma errada, é do homem, não é de Deus, não tem vitória. Porque na Santa Ceia de Deus, quando eles tomaram a Páscoa no deserto, eles caminharam 40 anos naquele deserto, a Bíblia fala que o seu sapato não estragou, a sua roupa não envelheceu, eles não tiveram enfermidade com o poder daquela Páscoa, os seus pés não incharam, com o poder daquela Páscoa. Para pensar, irmão, se aquela Páscoa ainda era uma Páscoa feita ela não tinha o sangue de Jesus ainda derramado, ela não tinha ainda, era natural aquela ceia lá. Agora, pensa bem, uma Páscoa, uma ceia natural, fez aqueles homens andar 40 anos no deserto, aquela igreja, aquele povo,
nem a roupa, nem o sapato estragar, nem a perna inchar. E a Santa Ceia, irmão, hoje, com que tem o sangue de Jesus Cristo derramado, o Espírito Santo derramado, que poder ela não tem, a Santa Ceia hoje? Se nós viéssemos para a mesa da Santa Ceia, conhecendo realmente essas coisas, crendo nessas coisas de todo o nosso coração, você pode ter certeza que você pode vir na mesa da Santa Ceia enfermo, mas você não vai virar para trás dela e sair enfermo da mesma forma. Ela tem poder curador. Você pode vir até ali com um vício, carregando um vício, mas você não sai dali carregando aquele vício, ele fica ali. Ele fica morto ali. Ele morre ali, né? Porque foi tremendo aqui, ó. Com uma Santa Ceia natural, uma Páscoa. E Moisés, então, irmão, ele tinha isso no seu coração, que aquela era a forma de libertar. Irmão, e aquilo fracassou e deixou ele 40 anos na espera. 40 anos naquele deserto, vamos dizer assim, jejuando, se limpando naquele deserto, esvaziando aquele conhecimento humano que ele tinha. Irmão, nós temos que esvaziar do nosso conhecimento humano. Não adianta nós achar, a hora que eu tenho que aceitar Jesus, eu sei a hora que eu tenho que aceitar Jesus. Certa feita tinha uma mocinha na igreja, ela estava sentada lá atrás. E pelo Espírito Santo, o irmão Brana viu aquela moça e falou, moça, ele estava fazendo uma chamada de altar, irmão. E o irmão Brana falou para ela, moça, o Espírito Santo está te chamando agora. É o seu momento, é a sua hora de aceitar Jesus. Ela murchou no banco lá, turrona, ficou no banco, o culto acabou, ela não veio para o altar, e quando acabou o culto, ela foi até o irmão Brana e falou, o senhor nunca mais fala daquele jeito comigo, eu sei o dia que eu tenho que aceitar Jesus. O irmão Brana fala, uma semana mais tarde, eu vi ela descendo a rua, com a saia meio que desgarçada de lado, assim, e com uma garrafa de uísque na mão, embriagada. Ou nós vai na hora que Deus chama nós, ou Deus nos deixa, porque não é nós que escolhe, é Deus que escolhe por nós. Não é nós que decide o nosso tempo da nossa vida, é Deus que decide o tempo da nossa vida. Quantas pessoas, irmão, não fizeram planos, imensos planos no mundo aí, e saiu de casa e nunca mais voltou? Só ficou nos planos aquilo. Mas não era o plano de Deus aquele para ele. Porque se ele soubesse o plano de Deus para ele, ele tinha acertado sua vida antes. Ele tinha ido se acertar. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Moisés tinha tido uma amarga falha. Deixa eu ver. E eu me pergunto, às vezes, se nós, a igreja, sabendo que Deus prometeu libertar a igreja do pecado e da enfermidade e fazer de nós um povo salgado, do qual a terra tivesse fome e sede. Ele prometeu isso, que nós seríamos um povo salgado, que a terra teria fome e sede de nós. Amém. Fome porque quando você come uma comida, você tem fome, você come, ela tem sal, e se ela tem sal, você tem sede. Vai tomar água também. Salgado o qual a terra tivesse fome e sede. E eu me pergunto se os nossos esforços humanos, em nossa teologia, e assim por diante, em nossos grandes edifícios, e assim por diante, em nossas grandes e finas igrejas, e assim por diante, como tentamos apresentar as pessoas há muitos e muitos anos atrás, e vimos que isso falhou. Nunca funcionou, a teologia nunca funcionou, grande igreja nunca funcionou. Não é esse o meio de Deus. Meio de Deus é um meio simples, são pessoas simples assim, ó. A alta sociedade não queria companheirismo com um povo simples assim, não é o nível dele, não está à altura dele, mas Jesus quer. Jesus busca esse povo, ele busca pessoa humilde, pessoa simples, porque se assim não fosse, ele não ia atrás de Noé, um lavrador,
Ele não ia atrás de Amós, um homem que é criador de gado, né? De gado. Ele só buscou pessoas simples, irmão. Um João Batista, um homem lá do deserto, que vivia, para sobreviver, comia gafanhoto e mel silvestre. A roupa era pele de ovelha, né? Feito de pele de camelo. A roupa do homem. Pessoa simples. Deus busca homem assim. Homem sem entendimento, para que ele possa dar o entendimento dele. Então nós não precisamos de entendimento, sabedoria. Mas nós somos teólogos. Pensa que muitas vezes isso aqui, ó, da mensagem serve para nós. Nós somos teólogos, irmão. Fazemos doutrina, determinamos certas coisas, que as coisas de Deus mas aquilo é nossa mente, nossa cabeça. Muitas vezes nós somos desse jeito. Queremos mudar as coisas de Deus. Vamos seguir um pouquinho mais aqui. Ó. Um povo salgado. E assim por diante. Nossos grandes edifícios, né? E vimos que isso não funciona. Nós mesmos é que quisemos ter nossas escolas, ensinar nossos ministros e assim por diante. Ministro não é feito por escola, ele é feito pelo Espírito Santo. Todos os homens bíblicos, como nós falamos de João Batista agora, foi feito no deserto. Quando Deus quis formar João Batista um pregador, tirou ele da família, com 9 anos de idade, levou para o deserto, criou ele lá. E sabe qual é a pregação dele, irmão? Eu esqueço como eu chamo o irmão mesmo? Michel. Irmão Michel, a pregação dele era: o machado está posto à raiz da árvore. Aquela árvore era nós. Era pessoa, ser humano. Quem não der fruto será cortado e lançado no fogo. Ele virá com uma pá na mão, limpando a sua eira. Sabe por que a pá na mão? Todo mundo que veio da roça e banou arroz no campo, ele sabe que pegava dia de vento e pegava no arroz lá e pegava numa pá e jogava para cima assim. Então o arroz subia, o que tinha peso subia e descia. E a palha o vento levava ela embora. E Jesus veio com uma pá na mão fazendo esse serviço aí na igreja. Só que, ó, joga para cima, a palha vai embora. E o grão fica. E eu creio que nós somos o grão, né? Por isso que nós estamos aqui. Amém? Estamos aqui porque somos um grãozinho dessa lavoura de Deus, dessa colheita de Deus, irmão. Amém? Louvado seja Deus. E ministros e assim por diante. Deixamos o princípio real. A coisa real de Deus nos disse para receber, que era deixar o Espírito Santo liderar a igreja. Foi o que ele fez aqui no Ato 2, onde ele desceu. Era o que ele estava fazendo aqui, através de Pedro, liderando a igreja. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Era o Espírito Santo na liderança da igreja. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Deixemos isto fora, enquanto temos perdido o gozo divino. Nós temos a visão, está embaraçada agora. Visão embaraçada. As pessoas não estão esperando a vinda do Senhor. Contudo, as bombas atômicas estão penduradas em hangares por todos os lugares. E as coisas que destruiriam o mundo de uma só vez. Irmão, o que tem reservado para esse mundo faz dele um montão de cinza em fração de segundos. O que tem por aí armazenado. Só está precisando aparecer um homem louco que tenha coragem de ir lá e apertar o botão. Mas as pessoas têm perdido a visão do Senhor, porque elas têm estabelecido tempos que o Senhor virá a um certo tempo. E elas têm feito todas as coisas e têm tentado fazer isto dentro de si mesma. Quer dizer, ela quer fazer o tempo de Deus. Eu sei o tempo de eu aceitar Jesus. Eu sei o tempo de eu ir para a igreja. Eu sei o tempo de eu me posicionar. Nós devemos nos desprender
e permitir Deus fazer as coisas. Como podemos fazer estas coisas sem o Espírito Santo? Como nós podemos fazer as coisas sem o Espírito Santo? Moisés tentou. Vamos voltar nele aqui, ó. Agora, Moisés tinha sido um amargo fracasso, mas ali agora vemos sua atenção atraída a uma sarça ardente. E ele olha a sarça ardente para saber qual era o problema e aproximou-se dela. O fogo normalmente traz uma atração. Você vê uma fogueira de longe, né? Ela é uma atração. Normalmente, o Espírito Santo, quando ele vem, é uma forma de fogo e atrai a atenção das pessoas. Amém. Aleluia. E quando Moisés se virou para analisar esta árvore ardente, que não se consumia, Deus falou com ele sobre uma visão recém-dada por um anjo. Agora observe a fé trabalhar em seguida. As velhas coisas têm se passado, mas Moisés agora tem uma nova visão. Ali Moisés foi mudado. Ali Moisés não era mais aquele homem fracassado dali em diante. Chegou coisa nova, sim. Ele saiu fugido do Egito como um fracassado e ficou 40 anos sentado ali naquele deserto como um fracassado. Mas aqui Deus mudou esse quadro. Amém. Aleluia. Aqui, irmão, é que ele teve, com 80 anos de idade, passou a ter uma experiência com Deus. Pensa bem, não? Um homem como Moisés, hein? Um profeta como Moisés. Ter uma experiência com Deus com 80 anos de idade, com 40 anos, Deus não pôde trabalhar com ele. Teve que esperar mais 40 anos, 80 anos de idade, para poder ter uma experiência com Deus. O que será que impede nós de ter uma experiência com Deus muitas vezes, né? Será que Deus quer esvaziar nós de alguma coisa, tirar algo de nós, desempregnar nós de alguma coisa para nós poder ter uma experiência com Deus? Se nós entender, irmão, que Deus não desce na nossa própria maneira, às vezes está tão próximo de nós, tão pertinho, e não pode entrar. E não pode fazer nada por causa da nossa própria maneira, está impedindo ele. Ele teve uma revelação, ele teve uma experiência, ele tinha se encontrado com Deus, ele tinha falado com Deus. Antes disso, ele não tinha se encontrado com Deus. Ele tinha apenas lido e soubera o que sua mãe lhe falara. Ao ouvir que sua mãe tinha dito, ou ouvido o que o pastor tinha dito. Mas agora Moisés tinha uma experiência pessoal. Amém. Ele trabalhou lá atrás com o que a mãe dele tinha dito para ele, o que ele tinha ouvido dizer para ele. Mas para ele fazer aquela obra, ele tinha que ter uma experiência primeiro com Deus. Amém. Ele estava só na mente. Hein? Só na mente. E aí fracassou. Fracassou e ficou numa situação dura por 40 anos carregando aquele fracasso sobre si. Seus irmãos, 40 anos aquele povo no Egito sofrendo, a mais do que era para ser. 40 anos por falta da experiência daquele homem, irmão. E muitas vezes nossos filhos não têm mais saúde, nossos filhos não têm mais aceitação, porque muitas vezes por causa da nossa própria experiência eles sofrem. A falta de experiência na nossa vida com Deus leva a nossa família ao sofrimento. Leva a família. Mombrana fala de um homem, de uma família, eles viviam num certo lugar, e era o lugar que eles viviam era uma rota de furacão. Só que a ciência dizia que aquilo era uma rota de furacão, só que o furacão nunca tinha passado. O problema nosso é esse daí. Jesus está voltando, Jesus virá, esse mundo vai findar. Às vezes faz 100 anos que vem se pregando isso, 100 anos que as pessoas vêm ouvindo isso, e às vezes fala, eu vejo falar que Jesus vai voltar, mas nunca veio. E esse homem vivia nessa rota do furacão, fazendeiro. Aí o Mombrana fala que chegou um vizinho nele e falou para ele assim, você precisa sair daí. Vem vindo um furacão aí, vem vindo uma tempestade, e os meteorologistas disseram que o furacão vai passar nessa rota. Esse é o caminho dele. Esse é o caminho dele. Ele falou assim, eu sempre ouvi falar isso, mas nunca veio.
E muitas vezes nós ia dessa forma, irmão. Desse jeito. E nunca veio. Mas aí aquele vizinho falou, mas dessa vez ele vem. Dessa vez ele vem. Irmão, sempre nós estamos ouvindo que Jesus vem, mas numa manhã dessa, ele vem. Ele vem. Amém? Ele vem. Numa manhã dessa, será muito glorioso para nós. Ele nos acordará no domingo de manhã. Vão para casa, chega, acabou. Acabou o sofrimento. Disse o irmão Brana na mensagem, o fundo cromou fundo, né? Ele falou assim, e quando nós chegarmos àquele lar, ele falou, aquele lar eterno e brilhante. Ele falou, e aquela mesa posta com quilômetros e quilômetros de comprimento. Ele falou, e o rei, saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com sua própria mão enxugando cada lágrima e dizendo, não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. Um domingo desse de manhã será esse dia para nós. Nós vamos embora nesse mundo, nós vamos entrar na espaçonave de Deus, né? E vamos além aonde nunca ninguém foi, nunca o ser humano pôde pisar, nunca a ciência pôde imaginar, e nós vamos para lá. Louvado seja Deus. Mas Moisés trabalhando com essa experiência, sem experiência ele não conseguiu, irmão, fracassou. Olha a responsabilidade que esse homem tinha na mão, cerca de 2 milhões de pessoas, né, naquele Egito, escravo, apanhando de chicote na costa. A falta de experiência desse homem levou ele a fugir, ele largar tudo para trás, e aqueles irmãos, o que será que pensavam os irmãos dele lá? Falavam, poxa, Moisés era a nossa esperança, desapareceu, ninguém sabe por onde anda Moisés, faz tantos anos já. Irmão, Deus quer usar nós, mas nós precisamos primeiro ter uma experiência com ele. Amém. Nós precisamos primeiro essa experiência. Agora vamos seguir um pouco mais aqui, ó. E é disto que a igreja precisa esta noite. É apenas parar de estudar tanta teologia, descer do altar e orar até uma experiência pentecostal, descer queimando até o coração humano e queimar todo o embaraço e dar uma nova visão. Amém. Amém. Uma nova visão das coisas, irmão. Ver Deus de uma forma diferente. Amém. Aí a mesma pessoa que via o irmão, que criticava o irmão, agora olha no irmão e fala, poxa, o meu irmão, ai, pobre do meu irmão, ajuda ele, Senhor, auxilia ele, Senhor, como eu amo o meu irmão. Visão diferente, irmão. Amém. Moisés agora tinha uma experiência. Ele testemunhou o poder do Senhor. Ele o testemunhou em cura divina. Sua mão foi atingida, porque quando Deus atingiu a mão dele com lepra e ponhou no seio, saiu leprosa e colocou no seio, e ela saiu sem lepra de novo, Deus estava dando a experiência de cura divina para ele. Amém. O Brano está dizendo aqui. Olha lá. Testemunhou em cura divina. Sua mão foi atingida por lepra. Ele colocou em seu peito e tirou e ele foi curada. Ele sabia que Deus era curador. A experiência com Deus faz... A nossa experiência com Deus aí que fala para nós, irmão, mostra que Deus é curador. Amém. Aí nós vamos entender que Deus é curador. Aí nós recebemos a cura divina. Amém. Onde que eu estou aqui? Cura divina. Ele sabia que Deus era curador. Deus estava com ele, tinha se revelado pessoalmente a ele. É desta maneira que o Espírito Santo veio sobre estes apóstolos, que disse, mas o que tenho? É disto que precisamos esta noite, de uma experiência pessoal com Deus. Moisés teve a experiência pessoal, agora observe a fé dar um salto. Aí a fé dá um salto, quando você tem uma experiência. Observe a diferença em Moisés agora. Lá vai ele ao Egito. Uma invasão de um homem só, descendo para tomar posse, sem nada em sua mão, exceto uma vara seca. Mas ele desceu para fazer isto e executou o que Deus lhe dissera, porque ele teve uma visão
recém-dada por Deus. Amém. Deus poderoso. Aleluia. Tem uma mensagem que o irmão Brana fala assim, que quando ele estava descendo para o Egito, ele colocou a esposa Zípora, né? E o filho Gerson no lombo do jumento e desceu puxando o jumento e caminhando para o Egito. Cabeça calva, né? Já calva, barba longa, branca. E alguém perguntou para ele: Moisés, para onde você vai? Falou: tô indo para o Egito. Mas o que você vai fazer no Egito? Você fugiu de lá? Falou: vou indo lá para tomar posse de tudo aquilo. Eu vou indo lá para assumir o poder do Egito. Irmão, um homem na experiência de Deus não brinca com ele, não. O homem na experiência de Deus, ele faz coisa. Faz coisa milagrosa. O homem desce lá. O homem desce lá com uma vara torta na mão, cabeça calva, barba branca, e invade uma nação, a maior nação do mundo naquele dia, a maior potência militar daquele dia, e joga tudo aquilo no fundo do mar, e tira um povo de lá de dentro, leva aquele povo para adorar a Deus no deserto. O que esse homem fez naquele Egito, irmão, sob o poder de Deus, na experiência de Deus? Olha o que aquele homem fez. Verdade. Eu admiro Moisés. Mas sofreu para chegar nesse lugar, irmão. Ele teve que esvaziar. Ele teve que largar o conhecimento humano. Ele teve que largar o pensamento dele, a forma dele. Ele teve que largar a teologia própria dele. Nós é cheio de teologia própria. Nós temos que largar ela. Nós temos que largar ela. Nós temos que parar de murmurar, reclamar de certas coisas. Deixar Deus consertar certas coisas. Tem coisa... Irmão, eu falo algumas coisas no sentido assim, porque as experiências, a experiência te ajuda. Tem coisa que muitas vezes você vê na igreja, o pastor também viu ela na igreja. E mais do que eu sei, porque ele é responsável pela igreja, ele queria consertar aquilo. Mas muitas vezes ele não achou um meio ainda de consertar aquilo. Ou muitas vezes aquilo ele já foi por um ângulo com aquilo, ele já foi por outro, e não deu certo. E ele está buscando um meio, ele está buscando uma direção de Deus. Porque muitas vezes uma pessoa vai no médico, ele está doente, aflito, necessidade. Se ele tem um câncer dentro dele, o médico tem que tirar o câncer de dentro dele, sem perder ele. E muitas vezes o pastor tem que tirar o câncer que está na pessoa, que está fazendo ele comportar mal na fé, na igreja, mas sem perder ele. E se você for de qualquer forma, se o médico for de qualquer forma, ele mata o paciente. Eu tive um colega de trabalho que tirou um câncer do cérebro. Deu um câncer no cérebro dele. Para pensar, um médico tirar um câncer do cérebro. Isso costuma deixar sequela, porque se pegar, triscar o cérebro dele, dá sequela. O médico chegou no quarto dele, no outro dia, depois da cirurgia, chegou lá, achou ele em pé, indo no banheiro. Falou: pô, rapaz, o que você está fazendo de pé? Falou: não, levantei, aí eu preciso ir no banheiro. Falou: rapaz, esse tipo de cirurgia é 3, 4 dias na cama, você não levanta assim, não. Uma cirurgia no cérebro. Quer dizer, o médico tirou aquilo com tanto êxito que com um dia ele estava em pé, ele estava bem, andando. E ele venceu, esse moço venceu esse câncer no cérebro. Hoje ele está bem. Mas o médico ele tem que ter uma sabedoria para tirar. Você imaginou a leveza da mão desse homem cortando ali? Para poder, e muitas vezes o pastor tem que ter mão leve, para tirar o câncer do irmão, sem ferir o irmão, sem estragar a vida do irmão, sem matar o irmão. Porque na maioria dos casos, quando você chega com tudo, você mata ele. Né? Vai embora, né, pastor? Verdade. Então, a vida é uma ciência, ela é uma experiência com Deus. E muitas vezes o pastor teve uma experiência que nós não tivemos com Deus. Todos nós temos experiências diferentes. E às vezes ele teve uma com Deus diferente da nossa. Por isso ele tem mais paciência. Mas a coisa é que Moisés conseguiu, ele venceu. Ele tirou aquele povo de dentro do Egito depois dessa experiência. Nunca mais foi o mesmo. O profeta de Deus fala de Davi. Quando ele chegou, que nós aprendemos esses dias, na Bíblia aí, com o pastor ensinando, com respeito ao exército de Israel, o Golias desafiava ele, irmão. Tem homem aí, um homem com 3 metros de altura. Imaginou o tamanho da espada e o escudo daquele homem.
Tem homem aí para lutar comigo? Um só luta comigo, aquele que vencer, a nação é vitoriosa nele. Só que o adversário, que era Israel, não tinha uma arma sequer, não deixava os homens ter uma arma. Irmão, para pensar, quantas vezes nós lemos essa história na Bíblia e nós passamos por cima disso aí? Irmão Neto, tem tempo certo para nós saber as coisas, o senhor sabia disso? Às vezes nós queremos se antecipar com as coisas e ter o tempo certo. Porque se fosse a qualquer tempo, nós teríamos visto isso aí há muito tempo. Por que só agora? Tem o tempo certo. Mas a verdade foi que quando Davi chegou no exército, achou um exército, um Saul, um exército inteirinho sem uma experiência com Deus. Perderam a experiência com Deus. E sabe onde eles perderam a experiência com Deus? Eles perderam a experiência com Deus quando eles rejeitou Samuel, o profeta. Porque o profeta dirigia eles, o profeta cuidava deles, o profeta falava para eles sobre as batalhas dele, as vitórias, e como tudo que deveria ser. Enquanto eles seguiam Samuel, eles eram vitoriosos. Mas quando eles rejeitou Samuel, eles perderam a experiência que eles tinham com Deus. Então, quando Davi foi visitar o exército para levar queijo para os irmãos dele, chegou lá, viu um bando de homem grande, totalmente desarmado, para enfrentar um Golias armado até os dentes e experiente, a Bíblia fala, desde a mocidade, na guerra, enfrentar esse homem com 3 metros de altura. Não é à toa que o joelho de Saul, a Bíblia diz que batia um com o outro, né? Não era para menos. Irmão, totalmente sem experiência com Deus. Aí chega um Davi, Mombrana fala um homem pequenininho, ruivo, aparência de marica, ele chega a falar numa mensagem. Chega lá, mas era um homem, irmão, que não tinha aparência natural, mas o coração daquele homem tinha uma experiência com Deus. Ele tinha tido uma experiência com Deus lá pastoreando ovelha. Irmão, quando Deus quer dar experiência para nós, ele põe animal na nossa mão, ele quer ver como você cuida daquele animal, daquele cachorro. Você entendeu? Pessoa que só vive chutando o cachorro, dando coice para lá, para cá. Deus olha essas coisas, porque a experiência com Deus que Davi teve foi atrás das ovelhas, irmão. Foi quando um urso pegou uma ovelha e foi atrás e matou o urso. Falou, minha ovelha não, você não leva. Foi quando um leão deu em cima dela. Você vê o amor que aquele homem tinha por uma ovelha. Por uma ovelha. Deus busca pessoas que ama, que não quer perder nenhum. Amém. Que luta. Aleluia. O pastor sempre liga em casa. Hoje mesmo a Neia estava falando para mim que ele ligou e falou, irmã Rosana, cadê a irmã Rosana? Convida ela para fazer uma visita para nós. O que eu vejo com isso? Eu vejo ele tá em casa, mas a mente dele tá viajando no irmão para lá, irmão para cá. Como tá o irmão, como tá a irmã? Preocupado, chama preocupação. Isso é amor que faz ter preocupação com as pessoas. É amor que faz preocupar. Como tá? Essa mensagem é o meio de Deus. Ela é a única que pode levar até uma experiência real com Deus. Glória a Deus. E numa denominação ela não vai ter uma experiência real com Deus. Onde tá a irmã? Onde tá o irmão? Como tá? Tá sem o Samuel lá, né? Sem Samuel. Tá sem o profeta de Deus, irmão. E se não tem profeta, a coisa não anda, a coisa não funciona, irmã. Sem profeta, sem experiência com Deus. E Davi, quando chegou, olhou e escuta aquele barulho, aquela coisa, e o Golias lá gritando de longe, falando, ele falou, o que é isso aí que eu tô escutando aí? Os irmãos dele falaram assim, bem sei o jeito que você é, rapaz, não tem nada pra você aqui não, vai embora. Pega as coisas e volta, deixa que o pai mandou você deixar e vai pra casa. Falou, não, aí a Bíblia fala que ele saiu pro meio do exército, foi perguntando pra um, pra outro, falou, o que tá acontecendo aqui? Falou, tá acontecendo que o Golias lá, aquele gigante lá, tá desafiando nós, não tem um homem aqui pra enfrentar ele. É isso que tá acontecendo, nós não tem arma, nós não tem nada aqui, então eu também não tenho nenhuma experiência com Deus, não tem o poder de Deus pra lutar com esse homem. Eu falou, mas, então se o problema é a experiência com Deus, é o poder de Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui porque eu tenho uma experiência com Deus, amém? Se é uma experiência com Deus, eu tô aqui. Porque Deus derruba esse homem aí.
Deus poderoso. Deus, se Deus deu um leão na minha mão, deu um urso na minha mão, dá esses filisteus aí também. O que é esse filisteu aí para Deus? Da onde você está vindo? O que você já venceu para trás? Isso mostra, irmão, às vezes nós vencemos coisa grande para trás, chega numa coisa pequenininha, ele fica empacado nela, fica enroscado nela ali. Não era para estar enroscado mais, tem coisa que não era para nós estar enroscado, mas era para nós estar andando, caminhando a passo largo. Nós estamos seguindo, nós estamos indo para a terra prometida, nós estamos indo embora desse mundo, nós estamos saindo daqui. Não é tempo mais de parar. Senão nós vai ficar que nem Israel no deserto. Andava um pouco e enroscava no lugar. Andava um pouco e enroscava no lugar. E ficava virando em volta, e ficava virando em volta, enroscava. E ficava e enroscava. 40 anos virando em volta. E às vezes nós não percebemos que a nossa vida está virando em volta. Aí não sai do lugar, não sai do lugar, não sai do lugar. Precisa de uma experiência. Precisa de uma posição com Deus. Precisa, irmão, de uma atitude na nossa vida. Muitas vezes precisa apanhar uma estaca. O meu amigo estava falando de um senhor esses dias, eu lembrei daquela experiência desse homem. Ele era um homem duro, né, meu amigo? Aquele da mula. Ele era um homem duro. E a mula, ele trabalhava com a mula, fazendeiro, lá de 100 anos atrás, né, que andava, tudo era feito na base do animal. E ele andava com a mula, e a mula de vez em quando dava uma bocada na plantação dele, e ele não queria que a mula fizesse aquilo. E a Bíblia, a história fala que ele ficou nervoso com a mula dando umas bocadas no mineral dele, ele foi lá e deu uma mordida na orelha da mula. Aí a mula falou com ele. A mula falou com ele, falou, puxa vida, esse tempo tudo tem servido você tem esse milharal aí, porque eu que toco esse milharal aí, não posso tirar uma bocada desse milharal aí. Irmão, aquilo levou ele a ter uma experiência com Deus, parou ele. E precisou a mula, e a vez nós tá desse jeito aqui. Será que vai precisar uma mula falar com nós? A mula é a vez, que nem o irmão Brana sentado no meio do pentecostal lá, né? Aí falou, tinha um pregador jovem aqui ontem à noite. Por favor, venha pra frente, venha trazer a mensagem essa noite. O irmão Brana fundou no banco quietinho, né? Aí o irmão que estava do lado dele olhou bem pra ele e falou, o senhor conhece ele? O senhor conhece ele? O irmão Brana falou, sou eu, mas não fala nada. Aí o homem falou, não, ele tá aqui, ó, aqui do lado. Arvênia vai fazer uma visita da denominação, precisa alguém olhar para nós e falar, o que você está fazendo aqui? Não é lugar seu, não. Não é lugar seu, não, procurar cura divina aqui. Lá tem mais, a mula falar para nós, falar assim, se tem mais do que cura divina lá, você está fazendo aqui atrás de cura divina. Tem mais que isso lá. Arvênia tem e não sabe que tem. Amém? Mas experiência, irmão. Experiência com Deus. Entrar nessa caminhada. Entrar numa posição com Deus. Tomar uma posição. Batizar em nome de Jesus Cristo. Dar o primeiro passo. Porque o primeiro passo nós damos. O resto é Ele que dá para nós. Nós decide. Nós temos uma decisão na nossa vida. Eu reconheço Jesus, eu aceito e eu batizo em nome de Jesus Cristo. Eu vou estar todo o meu mês de ceia, tomando a minha ceia. O restante é Ele que vai fazer. Levar nós a uma experiência com Deus, é Ele que leva nós. Amém? E se tem experiência, tem vitória. Porque quando chegou o homem experiente lá com Deus, o Davi, não importa a aparência dele, tamanho, não importa nada. Importa a experiência. A experiência dele era grande, ele era pequeno, mas a experiência era grande. Amém. E a experiência dele com Deus, irmão, levou ele à vitória. Porque naquele momento, não era a arma que resolvia a situação, porque eles não tinham. Ali só tinha um meio para resolver aquela situação. Só a fé, só Deus podia resolver. Amém. E Deus, o exército, não tinha mais. Mas chegou um homem para levar queijo lá que tinha fé, que tinha uma experiência, que tinha Deus para trazer para aquele exército. Amém? Irmão, olha que importante, irmão Michel, que Deus, o lugar importante que Deus coloca nós. Às vezes você chega num lugar, não tem Deus naquele ambiente, mas quando você chega, você leva Deus naquele ambiente, você muda aquele ambiente, você transforma aquele ambiente. Aquele ambiente que não tinha vitória, que só tinha problema, é que nem o José quando chegou no cárcere. Chegou lá no cárcere lá,
deu descanso até pro carcereiro. Acabou o problema do carcereiro. O carcereiro não precisou mais levantar correndo e lá separar a briga dentro da prisão. Não precisou mais nada. Chegou lá, o José pôs paz na prisão. Chegou na casa do Potifar, a vaca que não dava mais leite, não pegava mais cria, passou a ter cria. A galinha que não botava mais, passou a botar. E tudo na casa do Potifar. O Potifar falou, rapaz, tá na sua mão, toma conta de tudo isso aí pra mim, porque na sua mão funciona. Mas olha de onde vinha José. Olha a experiência com José, irmão. Dentro de poço, abandonado pelos seus irmãos e tudo mais. Mas tinha uma veste de 7 cores, né? Amém? Louvado seja Deus. Mas leva isso pro seu coração. Se você ainda não tem uma experiência com Deus, busca ter. Se não tá na presença de Deus, não tomou uma posição, procura tomar. Procura se posicionar com Deus, irmão. Procura pôr a sua família em marcha na presença de Deus e viver essa experiência. Porque a maior experiência não tem gozo tal como o gozo da presença de Deus. E num domingo desse de manhã, uma manhã dessa, nós iremos para casa. Amém? Louvado seja Deus. Mas enquanto nós não for, vamos trabalhar, né? Vamos buscar as almas, vamos preocupar, porque a experiência com Deus leva a preocupar. Leva a se preocupar com as outras pessoas, com as pessoas que não entraram ainda. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agradecer a Deus, vamos orar. E vamos orar pelo Abraão, né, irmão? Amém? Maravilhoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado e abençoado. E agradeço, Pai, pela experiência, Pai, que o Senhor tem dado para nós, Pai, em conhecer essa mensagem, em entrar dentro dessa mensagem, Pai, e essa mensagem viver dentro de nós, Pai. Obrigado por tudo isso. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua compaixão. E que essa experiência possa atingir outros, Pai. E que essa experiência na nossa vida leva nós a preocupar com outros, Pai. A buscar outras pessoas que estão fora e que não têm essa experiência na Tua presença, Pai. Ajuda nós. E aqui está esse pedido de oração, Pai. Por Elídio, que está entubado. E a família pede oração. E pelo Abraão, Pai, o filho do irmão William, o Senhor sabe a necessidade de cada um deles, Pai. Visita o menininho, Pai, do irmão William, Pai, e dá a cura, a libertação, Pai, porque esse poder de cura, Pai, ministrado pela Tua palavra é nosso, Pai. E nós temos essa experiência, Pai, da Tua cura. Então, que o Senhor visita também esse aqui, Elídio, Pai, internado no hospital, Pai, entubado, que o Senhor faça uma visita especial para ele. Abençoe esses irmãos, essas irmãs, dá para eles um bom sono, um bom descanso, e que amanhã cedo nós podemos ter força e graça para estarmos aqui novamente, Pai. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um, irmão. Obrigado por ter vindo.